Ouve a voz do bom pastor. Saúdo a todos nossos amados e preciosos ouvintes, desejando a todos as mais grandes e preciosas bênçãos de Deus. Que Deus vos abençoe mais este programa. Um programa A Voz do Pastor. Vamos nessa oportunidade ler as Escrituras em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses capítulo 1, vamos ler do verso 14 ao 15. Diz assim: Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui Deus está falando, a palavra de Deus mostrando que Jesus é a imagem do Deus invisível. Deus nunca foi visto por ninguém e ele nunca será visto na forma da sua essência. Ele somente é visto no corpo o qual ele se encarnou. Nós temos aprendido, nesses programas que temos falado, temos aprendido que Jesus é o Elohim, é o grande Jeová que se encarnou, que se fez carne para nos redimir. Vemos que Jesus não é criação, mas criador. Tudo que há e tudo que existe foi criado através de Jesus Cristo. Agora, alguém pode dizer, como pode tudo ter sido criado através de Jesus, se ele passou a existir há 2000 anos atrás? Não, não é isso não. Isso você pode pensar. Ali, há 2000 anos atrás, ele se manifestou em carne. Mas veja que nós vemos pela palavra de Deus, para que nós entenda melhor isso, eu quero convidar você, ouvinte, nesse momento, a fazer uma viagem comigo. Vamos imaginar que nós vamos voltar ao tempo. E vamos voltar tão para trás, voltar antes mesmo de que o mundo existisse. O que nós iríamos encontrar? Nós iríamos encontrar que lá antes de todo esse universo, esse mundo existir, havia um Deus que sempre existiu. Mas esse Deus, ele não tinha uma forma. Esse Deus, ele não era visto. E aí é onde está o grande mistério da divindade de Deus. Quando esse Deus que não era visto, esse Deus Espírito, infinito, supremo, esse Deus criador de todas as coisas, ele veio ao mundo e tornou-se carne na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Para entender como a criação do mundo aconteceu, vamos imaginar então que nós voltamos ao tempo e chegamos antes que o mundo existisse e encontramos que havia somente Deus. E esse Deus não tinha forma, esse Deus não podia ser visto, mas nós sabíamos que lá existia um Deus. Então veja que não havia nada a não ser Deus. Imagine agora que esse Deus, vamos imaginar como se ele fosse uma grande bola de luz. E nessa grande bola de luz estava todos os atributos. A palavra atributos quer dizer todas as qualidades de Deus. Ali estava a qualidade do Deus de amor, estava a qualidade do Deus de misericórdia, o Deus de justiça,
o Deus curador, o Deus salvador, tudo estava nesta grande bola de luz que era Deus. Então, esse Deus não tinha uma forma, porque espírito e pensamento não têm forma. Ele teve que se expressar. Ele teve que expressar, porque ele vivia lá na eternidade, ele vivia com seus pensamentos, com seus planos, com seus atributos, que eu disse que eram suas qualidades de salvador, curador, libertador, tudo estava nele. E ele precisava agora se expressar. Então, ele se moveu de pensamento para palavra. Porque você, antes de falar algo, primeiro você tem que pensar. Por exemplo, antes de você falar laranja, você tem que imaginar uma laranja. Aí você pensa numa laranja, depois você fala laranja. Então Deus, antes de falar haja luz, ele teve que imaginar como que era a luz, que ele queria que ela existisse. Entende? Então esse Deus que não tinha forma, esse Deus que sempre existiu, ele se expressou de pensamento para a palavra. E essa palavra que saiu daquela grande bola de luz, que eu disse que imaginemos que Deus fosse como uma grande bola de luz, essa palavra foi chamada de Logos, porque a palavra Logos significa verbo, e verbo é a mesma coisa que palavra. Então, se manifestou, se expressou daquela grande luz que era Deus, se expressou, se manifestou o Logos. É como se fosse uma faísca daquela grande luz que se desprendeu. Só que, ao se desprender um halo de luz daquela grande luz que é Deus, naquele halo de luz havia todas as qualidades que havia naquela grande luz que era Deus. Vocês estão entendendo? E esse halo de luz que se desprendeu daquela grande bola de luz, esse halo de luz foi chamado de Logos, ou seja, foi chamado de verbo, o verbo ou a palavra, porque o mundo foi criado pela palavra de Deus. E essa luz que se desprendeu dali começou então a criar todas as coisas. Porque aquela luz que se desprendeu dali era a palavra, que antes era um pensamento, e de um pensamento se moveu para uma palavra. E a palavra começou a falar e a trazer à existência todas as coisas. Mas este halo de luz que se desprendeu daquela grande luz não se tornou um outro Deus menor. Não, era o mesmo Deus se expressando e criando todas as coisas. Vocês estão me entendendo? Então imaginamos que esse Logos, já disse que Logos quer dizer palavra, Deus vivia com seus pensamentos e ele se expressou na forma de palavra, e a palavra é chamada de Logos ou verbo. Essa palavra foi uma parte do Deus invisível que se manifestou na forma de um halo de luz. E através desse Logos, ou desta palavra, as coisas foram sendo criadas. E esse Logos, ou seja, essa palavra que se desprendeu daquela grande
bola de luz. Quando eu digo bola de luz, não é que Deus era uma bola de luz. Eu só estou falando para nós ter uma noção, para poder imaginar um Deus, porque não tem como saber como ele era. Então, uma parte dali se manifestou. E como foi uma parte de Deus que se expressou, aquilo também foi chamado, aquele halo de luz que se desprendeu e começou a criar todas as coisas, aquele halo de luz foi chamado de Filho de Deus porque saiu do grande Deus. Mas ele só recebe um título de filho, mas ele não é um outro Deus. Entende? Ele era o próprio Elohim, Jeová Rafa, Jeová Nissi, Jeová Jireh, o El Shaddai, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Vocês estão me entendendo? Aquela luz que saiu e começou a criar todas as coisas, e aquela luz foi chamada de Filho, mas não era um outro Deus. Era uma parte do grande Deus que estava ali criando todas as coisas. E nele estava todos esses outros títulos, como também o título de Pai, de Filho, de Espírito Santo. Eu sei que há pregadores, já falei em outros programas aqui, que dizem que Deus criou primeiramente um filho e que esse filho depois criou todas as coisas. Isso não é verdade. Deus não criou outro Deus. Essa luz que saiu de Deus, chamado Logos, e que através dessa luz, desse Logos, desta palavra, foi criando todas as coisas, era o próprio Deus em uma forma de palavra. Vocês estão me entendendo? E esse Logos, ele na verdade foi uma pré-figura de Jesus Cristo, porque foi uma parte de Deus que se desprendeu e começou a falar, trazer à existência toda a criação. Entende vocês? E vocês vão ver isso lá no livro de João, capítulo 1, verso 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo quer dizer palavra, né? E no verso 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ou seja, aquela palavra que se desprendeu de Deus lá no início e criou todas as coisas, essa mesma palavra, mais tarde, se encarnou em um corpo. No Velho Testamento, ele tinha um corpo espiritual chamado Logos, que quer dizer palavra, né? Então, Deus, no Velho Testamento, tinha esse corpo espiritual que era chamado de Logos. No Novo Testamento, ele gerou um corpo de carne e veio habitar dentro daquele corpo de carne. Ali foi Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Vocês podem ver em Mateus, capítulo 1, no versículo 23 de São Mateus, quando o anjo aparece para Maria, ele diz assim, vou ler do verso 22. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então veja, entendam vocês, aquele Deus que não era visível, vivia com seus pensamentos, ele se expressou do pensamento para a palavra. E essa palavra saiu na forma de um halo de luz e começou a criar todas as coisas. E essa palavra que saiu na forma de um halo de luz foi chamado de Filho, porque saiu do grande Deus. Mas não era um outro Deus. Era o mesmo Deus se expressando em um formato para poder criar todas as coisas, né? E veja quando, por exemplo, ele vai criar Adão. Gênesis capítulo 1, verso 26.
Primeira coisa que ele faz, ele cria Adão, ele gera, ele traz Adão à existência, mas ele traz um Adão espírito. A Bíblia diz que ele formou Adão, espírito, à sua imagem e semelhança. Por quê? Por que ele formou primeiro Adão espírito, sem corpo? Porque assim Deus é. Deus é espírito, Deus não tinha corpo. Mas já em Gênesis 2, verso 7, ele forma do pó da terra um corpo e coloca dentro daquele corpo o espírito do Adão. Entende vocês? Então, o Adão que primeiro foi feito espírito, recebe um corpo e encarna num corpo para poder ter acesso à natureza. A mesma coisa foi Deus. Deus se manifestou de pensamento, a palavra, e essa palavra criou todas as coisas, e essa mesma palavra, mais tarde, se encarna em um corpo para poder redimir os nossos pecados. Deus não podia se revelar ao homem como ele era lá no princípio, porque ele era muito grande e não tinha como a mente do homem compreender a Deus como Deus era. Então o que Deus fez? Ele veio se manifestando pouco a pouco, veio se revelando pouco a pouco, para que o homem pudesse ir se aproximando dele. Vocês podem ver que até ele se revelar na pessoa de Jesus Cristo, ele, antes dele se tornar carne, ele no Velho Testamento, ele se revela de diversas maneiras para o homem. Você vê em Gênesis 22, verso 11, ele se revela para Moisés numa sarça ardente, um fogo numa sarça, aquela sarça não se consumia, ali era Deus se manifestando. Em Juízes, capítulo 13, quando ele aparece para Manoá, ele vem no formato de um anjo. Também Juízes, capítulo 6, verso 11, quando ele aparece para Gideão, ele também aparece no formato de um anjo. E era tudo Deus se manifestando para, pouco a pouco, e se apresentando ao homem. Já em Gênesis 14, versos 18 ao 20, ele aparece de uma forma humana para Abraão. Lembra? Ele aparece como o grande Melquisedeque, o grande rei que não tinha princípio de dia e nem fim de dias. E ele come, ele traz a ceia para Abraão. Era um ser humano, ou melhor, como um ser humano, não era um ser humano, mas era Deus na forma de um ser humano, se apresentando para Abraão. E tudo isso Deus veio fazendo para que pouco a pouco ele fosse sendo conhecido pelo homem. E essas manifestações de Deus para o homem são chamadas de teofania. O que é teofania? Teofania são formas que Deus se manifestava para o homem, né? Por exemplo, quando ele aparece para o pai de Sansão, e o pai de Sansão pede para ele o nome, ele respondeu para o pai de Sansão: por que pergunta pelo meu nome, sendo que ele é maravilhoso? Você encontra isso em Juízes, né, capítulo 13. Então, isso nos faz recordar da profecia lá de Isaías, eu volto, aonde fala que um menino iria nascer, e esse menino seria o quê? Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse Deus que sempre existiu e que vivia e habitava em seus pensamentos, com seus pensamentos, melhor dizendo, e que de pensamento se expressou para a palavra, e que através da palavra ele criou todas as coisas. E essa palavra que criou todas as coisas foi chamada de Filho, porque foi uma parte que saiu de Deus,
mas não era um outro Deus, era o próprio Deus se expressando de uma maneira diferente. Mais tarde, esta palavra, ela vem e se encarna em um corpo, conforme as profecias anunciadas pelos profetas. Por isso que em São João, capítulo 10, versículo 30, Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Ele não diz eu e o Pai somos dois. Não, ali estava o próprio Deus se expressando através de um corpo para nos redimir. Como eu disse em algum programa anterior, porque tem pessoas que não entendem, elas dizem assim: como que ele era o próprio Deus se ele orava a Deus? Nós temos que entender que Deus, para nos redimir, ele precisava receber uma natureza igual à nossa, uma natureza humana. Então ele recebeu uma segunda natureza. E nessa natureza humana ele foi tentado. Nessa natureza humana ele chorou quando o seu amigo Lázaro estava morto. Mas a prova de que ali habitava também uma natureza divina é que de repente ele para de chorar e ele diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro teve que obedecer, ou seja, a morte teve que obedecer e soltar e trazer Lázaro de volta à vida. Por quê? Porque ali estava Deus em carne. Em Colossenses capítulo 1, eu li, vou ler agora um pouquinho, uns versículos a mais, do verso 13, diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O qual Jesus, é a imagem do Deus invisível. Aquele Deus que não tinha forma, ele agora recebe uma forma para que seja visto pelo homem. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Amém? Então aí está. Tudo foi criado por ele. Ele, Jesus Cristo, é antes de todas as coisas. Por isso que ele diz em São João 8,58, para aqueles religiosos que estavam discordando dele, ele disse: antes de que Abraão fosse, eu sou. Entende vocês? Então nós vimos aqui que o Deus, que antes que o mundo fosse criado, ele vivia sozinho com seus pensamentos. Aí ele expressou o pensamento dele. No pensamento dele, ele tinha todo o mundo como o mundo é. E ele expressou o pensamento ao falar a palavra criativa, que trouxe à existência todas as coisas. E esta palavra que saiu daquele Deus foi chamada de Logos. Foi como um halo de luz que saiu dele e começou a falar e a trazer à existência todas as coisas. Esse halo de luz é chamado de Filho, porque saiu dele. Mas não é um segundo Deus, porque não há dois Deus. É somente uma parte do grande Deus que se expressou para criar todas as coisas. Depois, esse halo de luz vem no Velho Testamento se apresentando aos profetas de diversas maneiras, como eu disse, como uma sarça ardente de fogo, como uma coluna de fogo,
como uma nuvem que conduzia Israel, se manifesta também na forma humana, como Melquisedeque, o grande príncipe rei. Tudo era Deus, essa parte de Deus que estava aos poucos se manifestando para que o homem fosse se adaptando a Deus. Até que chega o momento de que ele, então, encarna em um corpo. Naquele filho que é gerado no ventre daquela mulher. E ele encarna ali para que ali Deus seja visto e conhecido pelo homem. Então Deus é conhecido através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. E quando você o aceita como teu Salvador, você está aceitando o grande Deus que não pode ser visto, mas que se expressa na forma humana para que você possa ter contato com Ele. E ali você o recebe como teu Salvador, e ali você, como prova de que você se arrependeu dos seus pecados e morreu para o mundo, você é sepultado nas águas. Porque o batismo verdadeiro é por imersão. Você afunda a pessoa nas águas, invocando o nome do Senhor Jesus sobre ela, e depois levanta aquela pessoa das águas. Isso é um símbolo. Que símbolo? É um símbolo de morte e ressurreição. Quando uma pessoa morre, o que faz? Tem que sepultar ela, não tem? Então, se você morreu para o mundo e para o pecado, você agora é sepultado nas águas, mas assim como Jesus levantou dentre os mortos, você também levanta das águas para viver agora uma nova vida e uma vida para Deus, segundo a palavra de Deus, segundo a confissão que você fez naquele que te salvou, que te redimiu, e você o aceita como teu Salvador, e ele então deposita na tua conta os créditos, os méritos que Jesus Cristo tem. Porque Jesus em tudo foi tentado, mas em nada pecou. E então a justiça que está nele vem sobre aquela pessoa que o aceita. E aí você é salvo, não pelo que você é, nem pelo que você faz, nem por uma religião, mas você é salvo pelos méritos e pela justiça de Jesus Cristo que vem sobre você, porque você o aceitou como seu Salvador. Deus os abençoe e até a próxima programação.